O julgamento acabou de ser retomado pelo ministro Alexandre de Moraes. Vamos acompanhar. Pergunta só para o Cid. Por favor. Posso perguntar? Por favor. Obrigado, excelência. Cid, o presidente chegou a manifestar... É por intermédio do ministro relator, por favor. Diretamente para Vossa Excelência. Obrigado. Presidente, pergunto ao Cid. O presidente chegou a manifestar o desejo de se manter no poder, mesmo após o resultado das urnas? Por favor. A grande preocupação do presidente, do meu ponto de vista, sempre foi encontrar uma fraude nas urnas, né? Coisa que sempre foi muito ostensivo, né? Da opinião do presidente. Então, ele sempre buscou uma fraude nas urnas. Presidente, só essa pergunta. Obrigado, viu? Agradeço ao doutor César Bittencourt. Então, agora, na ordem alfabética das defesas, eu passo a palavra ao doutor Paulo Renato Garcia Sintra Pinto, advogado do réu Alexandre Ramagem Rodrigues. Boa tarde, excelência. Boa tarde, doutor Procurador-Geral da República. Boa tarde, ministro Luiz Fux. Eminentes colegas, boas tardes. Excelência, não, a defesa de Alexandre Ramagem não tem perguntas. Passo a palavra ao doutor Demóstenes Torres, advogado do réu Almir Garnier Santos. Excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, Sua Excelência, ministro Luiz Fux, Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, senhores procuradores da República que acompanham, doutor Paulo Gonet, senhora serventuária, senhores advogados, meus colegas e senhores acusados, senhoras e senhores, jornalistas, quem mais aqui se encontra. Uma pergunta só, Excelência, porque vou cumprir o que Vossa Excelência disse, não vou repetir o que Vossa Excelência já perguntou. Eu agradeço. E o doutor Paulo Gonet. Então, só uma pergunta que foi... Doutor Demóstenes, o duro é o doutor Zé. Que até chegar nele, cada vez eu vejo ele riscando alguma coisa lá. Mas vai dar certo. Mas tem várias. Ótimo. Vamos lá, doutor Demóstenes. Então, uma pergunta só e diz respeito à primeira pergunta que Vossa Excelência fez. É uma contradição. No dia 28 do mês de agosto de 2023, o réu colaborador Mauro César Barbosa Cid depôs pela primeira vez na Polícia Federal. E ele menciona os grupos que Vossa Excelência também mencionou. Eu queria só ler antes de fazer a pergunta. Nas folhas 15, ou na folha 15, ele diz: nesse sentido, indagado sobre os elementos que tem conhecimento em relação aos referidos fatos investigados, respondeu que depois que acabou o período eleitoral, então o presidente Jair Bolsonaro recebia diversas pessoas, sempre no Palácio da Alvorada, que as pessoas que visitavam então o presidente formavam 3 grupos distintos, que tinha um grupo bem conservador, de linha bem política, que aconselhava o presidente a mandar o povo para casa e colocar-se como um grande líder da oposição, que dizia que o povo só queria um direcionamento, que para onde o presidente mandasse o povo iria, que o grupo era formado pelo senador Flávio Bolsonaro, o AGU Bruno Bianco, Ciro Nogueira, então ministro da Casa Civil, e o brigadeiro Batista Júnior, então comandante da Aeronáutica. Que o outro grupo era formado por pessoas moderadas, que apesar de não concordar com o caminho que o Brasil estava indo, com abusos jurídicos, prisões, e não concordar com a condução das relações institucionais que ocorreu no país, entendiam que nada poderia ser feito diante do resultado das eleições, que qualquer coisa, em outro sentido, seria um golpe armado, que representaria um regime militar por mais 20, 30 anos, que esse grupo era totalmente contra isso, que o grupo se subdividia em 2, que um primeiro grupo era composto basicamente por generais da ativa que tinham mais contato com o então presidente da República, Jair Bolsonaro, que eram as pessoas que o então presidente mais gostava de ouvir,
que o grupo era composto pelo comandante do Exército Freire Gomes, pelo general Arruda, chefe do DEC, Departamento de Engenharia e Construção, pelo general Teófilo, chefe do COTER, Comando de Operações Terrestres, pelo general Paulo Sérgio, então ministro da Defesa, que esse grupo temia que o grupo radical trouxesse um assessoramento e levasse o presidente Jair Bolsonaro a assinar uma doideira. Que o general Freire Gomes estava muito preocupado com essa situação, com o que poderia acontecer com esse pessoal que ia para o Palácio da Alvorada, que estavam preocupados com o grupo radical, que estava tentando convencer, então, o presidente a fazer alguma coisa, um golpe. Que havia um outro grupo de moderados que entendia que o ex-presidente deveria sair do país, que o próprio colaborador sugeriu que o ex-presidente deveria sair do país, que o grupo era composto por Paulo Junqueira, empresário do agronegócio, que financiou a viagem do presidente para os Estados Unidos, por Naban Garcia, que ocupou algum cargo na Secretaria de Agricultura, e, por fim, o senador Magno Malta, que tinha uma posição mais radical e se juntou ao referido grupo, entendendo que o presidente deveria deixar o país. Que o terceiro grupo, denominado pelo colaborador como radicais, era dividido em dois grupos, que o primeiro subgrupo, menos radicais, que queria achar uma fraude nas urnas, que o segundo grupo de radicais era a favor de um braço armado, que gostaria, de alguma forma, incentivar um golpe de Estado, que queria que ele assinasse o decreto, que acreditava que quando o presidente desse a ordem, ele teria o apoio do povo e dos CACs, que romantizava o artigo 142 da Constituição como fundamento para o golpe de Estado, que o primeiro grupo que defendia a identificação de um possível fraude nas urnas era o que o ex-presidente mais pressionava, que Jair Bolsonaro queria uma atuação mais contundente do general Paulo Sérgio em relação à Comissão de Transparência das Eleições montada pelo Ministério da Defesa, que Jair Bolsonaro queria que o documento produzido fosse duro, que o grupo era composto pelo general Pazuello, pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, pelo major Denícoli. Então, pergunto, através de Vossa Excelência, se tanto nesse dia, nesse primeiro depoimento, como dos demais, exceto hoje, o réu colaborador não mencionou a pessoa do almirante Almir Garnier. A pergunta é essa: se ele, nesse depoimento e nos outros, se ele não mencionou a pessoa do comandante Almir Garnier como radical. Doutor Demóstenes, eu passo a palavra, mas eu gostaria só de lembrar que é mencionado no depoimento e também no dia 21 de novembro, explicitamente, mas eu passo a palavra, por favor. Eu falo isso porque eu indaguei em relação a isso, mas por favor. Ministro, eu não me lembro realmente a data que eu falei, mas dentro das minhas primeiras colaborações, né, quando me foi perguntado sobre os comandantes de força, né, da relação com o general Freire Gomes, foi quando eu citei a posição do almirante Garnier. Agora, realmente, quando e em qual folha isso consta, realmente eu desconheço. Para que haja esclarecimento, não paire dúvida, as folhas 17 do termo de depoimento 3576708, do dia 28 do mês de agosto de 2023, que foi citado pelo eminente advogado, consta, abre aspas, no final da página, que o colaborador saiu da sala, não participando do restante da reunião, que depois o general Freire Gomes relatou ao colaborador o conteúdo do que conversaram, que o ex-presidente apresentou o documento aos generais com o intuito de entender a reação dos comandantes das forças em relação ao seu conteúdo, que o almirante Garnier, comandante da Marinha, era favorável a uma intervenção militar, afirmava que a Marinha estava pronta para agir, que aguardava apenas a ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro, que, no entanto, o almirante Garnier condicionava a ação de intervenção militar à adesão do Exército, pois não tinha capacidade sozinho. E depois isso é repetido no depoimento que foi feito aqui no Supremo Tribunal Federal em 21 de novembro de 2024. Ministro, só para esclarecimento. A palavra é de Vossa
Senhoria. Vossa Excelência perguntou sobre grupos. Eu também perguntei sobre grupos. Esse é o depoimento do dia 7, dele acerca do dia 7, que eu não vou perguntar mais, porque Vossa Excelência já perguntou, não é? Então, são coisas distintas. O primeiro, ele disse que... a primeira pergunta que Vossa Excelência fez, que ele participava dos grupos dos radicais. Então, ele não disse isso, nem aqui, exceto aqui, nem ali no primeiro depoimento, nem em nenhum dos outros 3. Inclusive, o prestado a Vossa Excelência junto com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. A pergunta de Vossa Senhoria é se o depoente, o réu, disse que o ex-comandante Almir Garnier fazia parte de algum grupo. Algum grupo. Pode ser até moderado, mas ele hoje afirmou radical. Né? Por favor. Ministro, quando eu dividi os grupos, foi uma maneira de poder sintetizar o raciocínio para tentar explicar e contextualizar o que realmente estava acontecendo naquele momento do Alvorado. Então, a divisão dos grupos não foi pelos nomes, e sim pelas situações que cada grupo apresentava ao presidente. E aí depois, no desenvolver das inquirições e da colaboração, eu pude detalhar mais. Mas a ideia geral era que a divisão dos grupos facilitasse o entendimento de como eu ia apresentar as ideias. Por isso que eu dividi, a divisão dos grupos foi na minha cabeça, não houve nenhum... estudo, infelizmente, senhor presidente, por favor. Senhor, eu não posso ter o meu momento, o ministro Alexandre de Moraes, sim ou não? Não é verdade? Pode ter, sim ou não? Sim. Sim. Mas disse que então Feliz? fazia parte de um grupo? Já... Sim. Mais alguma coisa, doutor Demóstenes? Não, agradeço muito a Vossa Excelência. Sim ou não, doutor Demóstenes? Não, Excelência. Agradeço ao doutor Demóstenes Torres. Eu passo a palavra ao doutor Elmar Novak, advogado do réu Anderson Gustavo Torres. Cumprimento o excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, relator. Neste caso, cumprimento o excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, em nome de quem cumprimento todos os servidores desta casa. Cumprimento o excelentíssimo senhor Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, em nome de quem cumprimento todos os membros do Ministério Público, inclusive a sua equipe aqui presente, advogados, membros da imprensa, senhoras e senhores. Nessa toada, senhor ministro relator, de não repetir questionamentos, tudo que tínhamos em relação ao Anderson Torres foi bem esclarecido aqui pelo réu colaborador. Eu não tenho mais nenhuma pergunta. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Novak. Passo a palavra ao doutor Matheus Milanês, advogado do réu Augusto Heleno Ribeiro Pereira. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, relator Alexandre de Moraes, excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, excelentíssimo senhor professor e procurador-geral Paulo Gonet, excelentíssimos colegas, demais aqui presentes. Senhor ministro, seguindo na linha do sim ou não, para facilitar, eu gostaria só do réu colaborador, num dos termos que temos presentes, que ele até falou para Vossa Excelência, eu só queria que ele confirmasse o seguinte trecho em que ele fala, abro aspas, eu nunca vi uma ação operacional ou de planejamento do general Heleno, fecho aspas. Eu gostaria que ele confirmasse esse trecho. Por favor. Sim, senhor, confirmado. Confirmado. Estou satisfeito, Excelência. Muito obrigado. Agradeço, doutor Matheus Milanês. Eu passo a palavra ao doutor Celso Vilardi, advogado do réu Jair Messias Bolsonaro. Excelentíssimo senhor ministro relator, ministro Alexandre de Moraes, excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, cumprimento também o excelentíssimo procurador-geral da República, aos demais advogados, as partes e as pessoas, os demais presentes. Senhor ministro, eu tenho algumas perguntas, sim. Minha primeira pergunta, ministro, eu queria saber se a função de ajudante de ordem é algo como um secretário, se existia só ele, outros, e se existia hierarquia entre os ajudantes de ordem. Pois não, pode responder, por favor. Então, ministro, para esclarecer a função do ajudante de ordem, que é bem interessante entender ela,
Então, eu vou usar o decreto, né? Então, a função do ajudante de ordens compete prestar os serviços de assistência direta e imediata ao presidente da República nos assuntos de natureza pessoal, em regime de atendimento permanente e ininterrupto, em Brasília ou viagem. Receber as correspondências e objetos entregues ao presidente da República em cerimônias e viagens. E realizar outras atividades determinadas pelo chefe de gabinete. Então, basicamente, o ajudante de ordens ele deveria atender as necessidades do presidente de maneira direta, imediata, permanente e ininterrupta. Então, tudo a toda hora. E, para isso, nós tínhamos uma equipe com em torno de 32 civis e militares, em qual eu era o chefe. Então, abaixo de mim tinham mais 3 ajudantes de ordens. Então, a minha maior proximidade, a minha maior participação era porque eu era o chefe, né? Então, é bem claro para um comandante militar que tudo que acontece está na responsabilidade do comandante. Então, era o senhor e mais 3. Eu era o chefe, que era um do Exército, e tinham mais 3, um da Marinha, um da Força Aérea e um da Aeronáutica, e um chefe. Então, essa era a organização dos oficiais. Depois, abaixo, a gente tinha os auxiliares. Um da Marinha e 2 da Força Aérea. Não, um da Marinha, um do Exército. Um do Exército. É que o senhor falou um da Marinha, um da Aeronáutica e um da Força Aérea. E eu como chefe. Abaixo tinha os auxiliares e tinha o pessoal que cuidava da parte... Oficiais eram 4. Oficiais eram 4. Qual era a patente dos demais? Eu era o tenente-coronel, tinha tudo major, o resto era tudo major. Doutor Celso. Muito obrigado. Eu queria saber, senhor ministro relator, se ele teve algum conhecimento a respeito dos fatos de 8 de janeiro, evidentemente antes do dia 8 de janeiro. O senhor teve? Não, senhor. É só em relação aos atos de violência de 8 de janeiro, aqui no Supremo, se ele soube alguma coisa do movimento de 8 de janeiro. O movimento que resultou no 8 de janeiro. Que resultou no 8 de janeiro e do próprio fato que iria acontecer no 8. Ele teve informação antecipada? O senhor teve alguma informação? Não, senhor. No Palácio da Alvorada, ele ouviu algo? O presidente tinha alguma informação a respeito disso? Ele ouviu algum comentário? Ele ouviu algum plano de incentivo a ao ato de 8 de janeiro? Por favor. Não, senhor. Tem uma frase, senhor ministro relator, que ele respondeu 2 vezes, eu anotei aqui entre aspas. Não foi encontrada, se não for encontrada a fraude, nada vai acontecer. É o que ele disse, que repetia em diversas mensagens para diversos interlocutores. A minha pergunta é, ele afirmava isso com uma certeza própria? O presidente afirmou isso para ele? Se não houver fraude, não vai acontecer nada? Isso foi uma afirmação do presidente? A questão do doutor Celso se não houvesse fraude, não haveria golpe. Se houvesse fraude, haveria golpe. Essa é a questão, doutor Celso? É isso. Não foi encontrada a fraude, nada vai acontecer. Essa é a questão. Por favor. Doutor ministro, uma das primeiras mensagens minhas que eu troquei, né, com o Cavalieri, eu creio, logo no começo, só ver se eu achar aqui. Logo depois, para todos que me consultavam de maneira geral, eu sabia que nada ia acontecer, por mais que houvessem pressões em cima do presidente, porque as Forças Armadas, já de cara, eu conheci o general Frei Gomes, eu sabia que nada ia acontecer. Inclusive, foi essa a minha resposta, até naquela época, né, quando saíram as mensagens com o coronel Lawande, com o Cavalieri, porque eu sabia a posição das Forças Armadas. Independente do que acontecesse com as eleições, né, dificilmente alguma coisa ia acontecer, porque sem apoio das Forças Armadas não teria nada que fazer, né? E era um momento que o presidente estava muito fragilizado na parte de saúde, inclusive era uma preocupação muito grande do próprio general Heleno, a parte de saúde dele. Mas ele nunca expressou, o presidente nunca expressou a ideia de temos que achar uma fraude para assinar algum decreto. Isso... Ele nunca expressou... Não, esse tipo de não conversa... havia esse condicionante. Não, nunca havia esse condicionante. Ele ouviu... O presidente tem uma frase famosa, mas eu quero saber no âmbito ali do Palácio, naquele contexto dos meses de novembro e dezembro. Ele ouviu o presidente dizer que só agiria dentro das 4 linhas da Constituição? O senhor ouviu isso? Sim, senhor.